Olá, boa noite. Hoje é 27 de 3 de 2025, 27 de março de 2025. O Novo Testamento, parte 8. Então estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e a glória de Deus, sóbrio, lúcido, sem nenhum efeito de droga, bebida alcoólatra. E estou para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Então Jesus mostrou para Nicodemos, o príncipe dos judeus. Quem era Nicodemos? Era um príncipe, o príncipe dos judeus. E ser um príncipe dos judeus não era ser igual a qualquer outro judeu. Ele era um príncipe, um homem de poder, que tinha dinheiro, autoridade, um homem importante naquele lugar. Ele foi até Jesus de noite, conhecer Jesus, saber algo de Deus e reconhecia que Deus estava na vida de Jesus. E foi ouvir, foi buscar Deus, foi procurar Deus. Isso foi bom para ele, porque ele passou a crer em Jesus. Ele passou a crer e até defendeu Jesus e até o puniu por Jesus. Porque ele viu que Jesus não poderia sofrer aquilo que queria sofrer, não poderia ser perseguido, atrapalhado, não poderia ser preso por anunciar a palavra a qual ele estava anunciando. Então ele pediu: ei, como é que você julga? Como é que você julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Porque ele já tinha ouvido ele. Então ele falou isso para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei. Então Nicodemo, um homem importante, foi buscar algo de Deus, foi conhecer, foi saber. Ele reconhecia ele: nós bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele sabia: tu és vindo de Deus, né? Tu não poderia fazer isso se Deus não estivesse contigo. Então eles reconheciam isto dele, e isso é bonito. Aí Jesus explicou acerca do Novo Testamento. Então, nascer de novo, para nascer de novo a pessoa tem que crer, tem que ter fé. Então, para nascer, eu tenho que confessar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Eu tenho que mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tenho que seguir os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Não é ser perfeito e imaculado, porque ninguém consegue. Mas uma coisa é dita, uma coisa é certa. Quem crê em Jesus, quem segue os ensinamentos, dificilmente fará a vontade do diabo. Então, João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Então, o Novo Testamento nos declara isso, as boas notícias. Quem crê nele não é condenado. Agora eu lhe pergunto, isso aqui é uma boa notícia ou não é? Quem crê nele não é condenado. Então, se você crê em Jesus, você não vai ser condenado, não pode ser. Se você crê, se você acredita no que ele ensinou, se você acredita que tem que confessar ele, que tem que se batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, se você tem fé que ele levou as enfermidades, as doenças, se você tem fé que ele perdoou os seus pecados, as transgressões, se você tem fé, se você crê, então você não vai ser condenado. Então, através da fé, através de crer. Então, se você está enfermo, com alguma enfermidade, alguma doença, você diz: não, Jesus já levou as enfermidades, as doenças e os meus pecados na cruz do Calvário. Então, eu creio que eu já estou curado. Senhor, não aceita essa doença, essa enfermidade, dor, doença, ou qualquer problema. Sai de mim em nome de Jesus Cristo, aquilo vai ter que sair. A doença, a enfermidade. Mas eu confessei Jesus, se batizei, estou enfermo. E estou orando, determinando em nome de Jesus Cristo, e a enfermidade ainda está ainda em mim. Eu não estou tendo fé, eu não estou crendo. Não pensar assim. Você tem fé, você crê. A questão é que tem coisas nas nossas vidas que acontecem como castigo, como punição e como colheita de algo que nós fizemos. Você entendeu? O porquê que tem pessoas que já orou e pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram curadas, libertas, pessoas voltaram a andar, voltaram a enxergar, voltaram a ouvir, voltaram a falar.
e tem problemas que elas não conseguiram, pessoas que a mão, os pés da pessoa voltou a ficar normal quando ela orou, quando ela determinou a pessoa em nome de Jesus Cristo, e outra pessoa conseguiu a cura e a pessoa às vezes não conseguiu, porque às vezes é castigo, é punição, porque às vezes é uma colheita que a pessoa está tendo na vida, uma colheita de algo que fez. Tem pessoas que dizem que não tem castigo, não tem punição, mas tem amigo, você que segue a palavra de Deus. Senhor, senhora, jovem, criança, adulto, você que é crente, que não é crente, você que... Meu amigo, aqui eu não estou falando de ser perfeito, de ser imaculado, estou falando em crer em Jesus, para nós sermos salvos. Quem crê nele não é condenado, então você tem que crer em Jesus para você não ser condenado. Então, Jesus estava dizendo, Nicodemos, você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Nicodemos, tu tem que crer, tu tem que ter fé, tu tem que nascer no teu Espírito, tu tem que se converter a esse novo ensinamento, essa nova doutrina, essa nova vontade do Senhor, de Deus. Era isso que Nicodemos tinha que fazer. Lógico que também nascer de novo é confessar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e renunciar ao pecado. Entendeu? Então é isso, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então Jesus investiu muito em Nicodemos. Então ele diz, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então você tem que crer para você não ser condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras más, atitude, práticas má, desejo má, intenção má, costume mau, costumes más, prática más, atitude más, é que impede a pessoa de entrar no reino de Deus, é que impede a pessoa de confessar Jesus e de se batizar e de ser salvo. Então você pode nascer no entendimento, na crença e na fé. E como é que acontece isso? Quando você crê em Jesus Cristo. Então Nicodemos tinha que crer em Jesus Cristo. Tinha alguma obra má que Jesus Cristo passou para Nicodemos que ele deveria abandonar. A atitude, a prática, o costume mau. Entendeu? Era isso.